Imagine você se tornar um profissional de alto nível da cura emocional e poder viver ajudando outras pessoas a superar de forma definitiva emoções negativas e crenças limitantes, transformando por completo as suas vidas. Imagine ter nas suas mãos, literalmente na ponta dos seus dedos, uma técnica simples e ao mesmo tempo profunda e poderosa, capaz de liberar em poucos minutos traumas, medos, pensamentos negativos, sentimentos de abandono, sentimentos de rejeição, culpa, mágoa, tristeza, perdas, raiva, frustração, arrependimento, fobias e tantas outras emoções negativas. Uma técnica que é capaz de ajudar pessoas a se libertar da depressão, da baixa autoestima, da ansiedade, trazer uma paz interior profunda, transformar relacionamentos e proporcionar mais saúde física e abundância. Imagine ainda ser capaz de gerar uma renda de R$20 mil por mês através dessa profissão e eliminar de uma vez por todas a escassez financeira da sua vida. E tudo isso sem precisar de anos de estudo, podendo atingir esse resultado dentro de 6 meses a 1 ano, mesmo que você esteja começando do zero e que você não tenha qualquer tipo de experiência nessa área de cura emocional. Tendo ainda a possibilidade de você trabalhar 100% online, do conforto da sua casa, evitando assim o alto custo de locação de uma sala para atendimento. E se você já é um profissional da área da saúde ou um profissional que cuida de outras pessoas, como terapeuta, psicólogo ou coach, imagine você se tornar capaz de proporcionar para os seus clientes resultados pelo menos 5 vezes mais rápidos e mais profundos. Gerar um impacto profundo já nas primeiras sessões de atendimento. Tudo isso através de uma técnica muito estranha e simples e que já conta com uma vasta gama de evidências científicas comprovadas por experiências clínicas e mais centenas de estudos científicos publicados. Hoje, se você digitar o nome dessa técnica no Google acadêmico, você vai encontrar mais de 1.600.000 referências. Milhões de pessoas no mundo inteiro vêm utilizando essa poderosa ferramenta, a Emotional Freedom Techniques, mais conhecida como EFT, e tem conseguido benefícios de cura incríveis. E cada vez mais pessoas comuns, além de terapeutas, profissionais de saúde, psicólogos, médicos e coaches, têm utilizado essa técnica como o mais poderoso recurso para ajudar os seus clientes na superação dos diversos tipos de sofrimento e também na conquista dos mais diversos objetivos. O maior benefício desse trabalho é eu poder escolher a hora que eu quero trabalhar, aonde e o dia que eu quiser trabalhar. Eu trabalho no dia que eu quero, eu faço a minha agenda. E eu ganho muito mais do que eu ganhava na agência, muito mais. Nem se compara. Isso é bom uma coisa saber, que não tem como comparar. Hoje eu posso viajar para qualquer lugar e sem precisar desmarcar os meus atendimentos. Como eu viajei de férias o ano passado, eu atendi as pessoas da onde eu estava, no hotel que eu estava, tive tempo para atender meus clientes, então eu saio de férias a hora que eu quero também, né? Quando dá aqui, na hora que o meu marido, antes tinha que ficar combinando, aí as minhas férias não coincidiam com as férias do meu marido, e nem com as férias das crianças, então era um conflito, a gente às vezes não conseguia viajar de férias por isso. Agora não, já consigo, às vezes eu até reagendo, né, as pessoas e deixo uma semana sem atender e saio de férias, a gente viaja, já aproveita a vida mais. No pacote de 10 sessões, hoje eu ainda estou cobrando R$2.500, mas o ano que vem não vai ser mais esse valor. Olha aí, pessoal, R$2.500, isso dá em média R$250 por sessão, 4 atendimentos por dia. Faça a matemática aí em casa que você vai saber essa conta, quanto é que fecha no final do mês. R$1.000 por dia, né? R$1.000 por dia. Porque eu quero, porque se eu quisesse ganhar mais, eu podia abrir mais horário. Não é à toa que grandes nomes internacionais do autoconhecimento, como o médico Deepak Chopra e o autor Joe Vitale, usam e recomendam a EFT. E até mesmo a mundialmente famosa e já falecida Louise Hay, autora do livro Você Pode Curar Sua Vida, usava e recomendava a EFT. Se alguns anos atrás eu tivesse ouvido falar em uma técnica que pudesse empoderar os profissionais de cura dessa forma, até mesmo novatos, começando do absoluto zero, eu certamente não teria acreditado. Só que depois de conhecer de perto a EFT
E depois de aplicar em centenas de clientes e formar centenas de profissionais nessa ferramenta, eu pude comprovar tudo isso com os meus próprios olhos. Se você é alguém que ama autoconhecimento e tem um desejo genuíno de ajudar pessoas no seu processo de cura emocional e física, essa é uma grande oportunidade. Eu já tive alunos da área da saúde, como médicos, dentistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, que hoje estão aplicando essa ferramenta, bem como pessoas de outras áreas, como advogados, vendedores, publicitários, contadores, professores, engenheiros, autônomos, esteticistas e ainda pessoas sem nenhuma formação superior que fizeram uma transição de carreira e hoje estão atuando profissionalmente, ajudando a curar pessoas e gerando renda a partir desse trabalho. E o que todas essas pessoas das mais diferentes áreas têm em comum é simplesmente um desejo sincero de servir como instrumento de cura e poder viver disso. Eu sou André Lima, fundador do Instituto EFT Brasil. Seja muito bem-vindo. Essa imersão gratuita é um verdadeiro curso. Eu vou trazer para você conhecimentos práticos, para você aprender a técnica, para você começar a ter resultados desde agora e já poder também ajudar outras pessoas. Além disso, essa imersão vai funcionar também como um curso preparatório, que vai qualificar aqueles que desejam seguir em frente para o programa mais avançado de formação para terapeutas, o EFT Pro. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o fundamento científico dessa técnica e por que ela funciona de forma tão rápida e profunda. Eu vou te ensinar também na prática, o passo a passo, para você se auto-aplicar a técnica da EFT e já sentir os seus primeiros resultados desde agora e assim você pode perceber como vai ser possível ajudar outras pessoas. Eu vou te mostrar ainda por que é que trabalhar com essa ferramenta é uma das maiores oportunidades para terapeutas, psicólogos, coaches, profissionais de saúde e pessoas de outras áreas que amam o autoconhecimento e que desejam se tornar terapeutas. Mas antes disso, eu preciso contar para você como foi que eu conheci a EFT e por que eu abracei a missão de ensinar essa ferramenta incrível para centenas de milhares de pessoas no Brasil. Hoje o meu trabalho como terapeuta, como palestrante, como professor me realiza muito e me proporciona uma renda que eu jamais sonhei na vida que eu poderia alcançar. Só que antes de eu me tornar terapeuta e um buscador do autoconhecimento, eu cheguei a passar alguns anos sofrendo com depressão, sofrendo também com crises de ansiedade, com crises de insônia. Eu lembro bem que eu chegava a acordar no meio da noite com calafrio, outras vezes eu acordava com calor, todo suado. E esse estado emocional, ele foi desencadeado durante um período em que eu passei por grandes dificuldades financeiras. Então lá no ano 2000, eu me formei em engenharia e depois de um tempo eu abri uma empresa. E mesmo tendo me dedicado ao máximo para fazer esse negócio dar certo, a empresa nunca conseguiu decolar e eu vivia sempre no maior aperto financeiro. E de apertado financeiramente eu passei a ficar cada vez mais endividado. Era um medo constante de não conseguir pagar os funcionários. Todos os dias os credores me ligando, batendo também na minha porta. Então eu vivia a minha vida esperando a sexta-feira chegar, ou então chegar um feriadão para fugir um pouco daquela realidade que eu vivia. Mas quando chegava o domingo à tarde, eu lembro que eu me sentia péssimo e vinha toda aquela angústia. Aquela angústia que eu tentava esquecer, ela voltava com força porque eu sabia que eu ia ter que encarar a realidade na segunda-feira. Agora imagine viver dessa forma por 7 anos. O nível de estresse foi ao extremo e foi dentro desse contexto que a depressão, a ansiedade e um alto nível de pessimismo se instalou dentro de mim e parecia que nunca mais eu ia sair daquilo. Nessa época, eu era bem cético, eu era resistente a quase tudo que fosse relacionado a autoajuda e autoconhecimento, porque eu acreditava que essas coisas eram superficiais e que serviam apenas para enganar, para ganhar dinheiro fácil de pessoas que sofriam. E o interessante é que eu nunca tinha lido ou estudado nada nessa área, era puro preconceito mesmo. Só que a vontade de entender o que estava acontecendo comigo naquela época, a vontade de sair daquele estado de sofrimento, foi o que me fez deixar de lado esse preconceito e eu comecei a mergulhar fundo nesse caminho do autoconhecimento. Aí eu passei a buscar livros, textos, trabalhos terapêuticos e com isso eu comecei a melhorar aos poucos. E para minha grande surpresa, à medida que eu fui melhorando, eu descobri uma vocação que eu jamais sonhei que eu tivesse. E surgiu dentro de mim um desejo intenso de trabalhar nessa área, ajudando outras pessoas também no processo de cura. Mas tinha alguma coisa que me impedia de começar. Eu já tinha conhecido vários tipos de trabalhos bem interessantes, só que faltava alguma coisa para mim, algo que desse um resultado mais rápido,
algo que desse um resultado mais profundo, mais consistente, algo que eu sentisse uma afinidade maior. Bom, foi aí que eu conheci a técnica da EFT no segundo semestre de 2006 e eu fiquei bem impressionado. Eu nunca tinha visto algo tão simples, funcionar de forma tão rápida, tão profunda, com tanta consistência. E olha que eu já tinha experimentado uma vasta gama de trabalhos terapêuticos, trabalhos energéticos e emocionais. Foi aí que eu tive a certeza que eu havia encontrado a ferramenta perfeita para iniciar uma nova carreira. Eu senti isso dentro de mim, eu senti aquela afinidade, um verdadeiro chamado. Só que aí surgiram outros impedimentos, eram impedimentos internos. É que eu ainda sentia muito medo, muita insegurança. Eu ficava pensando no que é que os outros iam pensar de mim. Como é que eu ia deixar uma carreira de engenharia e me tornar um terapeuta? O que é que a minha família ia pensar a respeito disso? O que é que as pessoas que me conheciam iam dizer? Eu sempre ouvia dizer também que terapeuta não ganha dinheiro, que terapeuta é uma profissão difícil. Então eu tinha medo de mudar de profissão e continuar vivendo aquela vida de escassez. Eu também ficava pensando o seguinte: nossa, quem sou eu para ajudar outras pessoas? Como é que eu, que tenho tantos problemas, tantas questões emocionais, tantos bloqueios, como é que eu vou poder ajudar outras pessoas? Para mim isso era uma coisa que parecia incompatível. Outra coisa que eu também pensava era o seguinte: nossa, se já tem tantos terapeutas no mercado, terapeutas que têm anos de experiência, por que é que alguém vai pagar para fazer um trabalho comigo? Então eu pensava que ninguém ia me procurar, ou que eu ia ter que passar 5, 10 anos trabalhando até me tornar alguém procurado no mercado. E para gravar ainda tinha o seguinte: eu tinha medo de falar em público. Na verdade eu tinha mesmo era um verdadeiro pânico. Não só de falar, mas simplesmente de aparecer, de me expor em qualquer situação. Então, como é que eu ia fazer para divulgar o meu trabalho? Eram muitas barreiras mentais, barreiras emocionais, muita insegurança. Só que, por outro lado, tinha uma coisa que me fazia seguir em frente. E essa coisa era como se fosse um chamado irresistível para mim. Era uma sensação de que eu tinha encontrado ali uma missão, que eu tinha que cumprir de qualquer jeito. Eu nunca tinha sentido essa sensação antes. Esse chamado era maior do que todo aquele medo, toda aquela insegurança que eu sentia. E foi somente por isso que eu consegui ter a paciência e a persistência para seguir em frente, para superar os desafios. E a partir daí eu fui usando a própria técnica EFT para me libertar dessa montanha de lixo emocional e tantas crenças limitantes que eu tinha. Eu fui gradativamente me sentindo mais confiante, até que em maio de 2007 eu deixei a minha parte da empresa de engenharia com um ex-sócio e como a empresa devia muito e estava à beira da falência, eu saí sem levar nada e comecei do zero absoluto nessa nova carreira como terapeuta. Desde o começo desse novo trabalho, eu senti que a minha missão era levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. E por isso eu abracei essa causa. E é claro que tudo começou muito pequeno, com alguns poucos atendimentos individuais. E às vezes eu ficava desanimado, com medo das coisas não darem certo para mim. A última coisa que eu queria era ter que arrumar um emprego comum ou estudar para fazer um concurso. Eu lembro que no começo eu cobrava bem barato pelos meus atendimentos e quase ninguém vinha, né? Quase não aparecia ninguém. E quando aparecia uma pessoa, essa pessoa ainda pedia desconto. E eu ficava bem chateado por isso. Eu lembro que quando eu recebi um pagamento, ao invés de ficar feliz, eu me sentia triste porque era muito pouco o valor e eu precisava me manter daquele trabalho. E aí o tempo foi passando, com muita dedicação, muito trabalho. Eu comecei a ter mais clientes individuais. Depois eu comecei a fazer pequenos workshops presenciais. E a minha renda ela foi melhorando aos poucos, né? Não foi nada fácil, mas eu fui expandindo pouco a pouco. Eu comecei a viajar para fazer workshops em outras cidades. A minha agenda foi ficando cheia. E finalmente eu cheguei num patamar onde eu conseguia viver confortavelmente como terapeuta. Melhor do que a vasta maioria dos empregos comuns. Eu lembro que eu comecei a ganhar 10 mil, depois 15 mil reais por mês com esse trabalho. E aquilo parecia um sonho para mim. Poder ajudar tantas pessoas e ainda poder ter uma renda que antes parecia impossível de conseguir. Só que eu queria algo ainda maior, eu queria atingir mais e mais pessoas. E eu sabia que a internet seria a chave para expandir a técnica da EFT na escala que eu queria. Hoje são mais de 600 mil seguidores somando nas redes sociais, as pessoas que me seguem por e-mail. E eu fundei o Instituto EFT Brasil, onde já passaram mais de 20 mil alunos, pelos nossos cursos e treinamentos online. Depois de anos
de experiência ensinando a técnica da EFT para o público em geral, eu passei a sentir uma necessidade de criar algo que fosse mais específico para multiplicar esse trabalho. E aí coincidiu que muitos alunos começaram a me pedir por formação profissional porque eles queriam se tornar terapeutas. Então, eu cheguei na conclusão de que a melhor forma de multiplicar esse trabalho, de levar cura para mais pessoas, seria formando novos profissionais. Tanto pessoas vindas de outras áreas, que despertaram dentro delas esse chamado, tanto pessoas vindas de outras áreas e que despertaram dentro delas para esse chamado, iniciando a carreira do zero, como também terapeutas, psicólogos, coaches que sentiram na técnica da EFT uma ferramenta com potencial de aumentar de forma vertiginosa o resultado dos clientes. E foi assim que surgiu o treinamento avançado, o EFT Pro, focado na formação de terapeutas que desejam atingir o mais alto nível na aplicação da EFT e que também sentem a necessidade de aprender uma metodologia para atrair clientes, fechar pacotes de terapia e poder viver de maneira abundante dessa profissão. Agora que você já sabe como eu conheci essa técnica, eu vou te mostrar como e por que ela funciona e qual o fundamento científico dela. Quando eu comecei a estudar e aplicar a EFT em 2006, praticamente não existiam estudos científicos. Hoje é possível encontrar centenas de estudos com a EFT. E você pode afirmar que é uma técnica com base em evidências científicas robustas. Pesquisando no Google Acadêmico, você vai encontrar mais de 1.600.000 referências sobre essa técnica. Só que a maioria das pessoas, até por não conhecer esses estudos, ainda é bastante cética quando elas experimentam a técnica pela primeira vez ou quando elas ouvem falar dessa técnica, até que elas sentem o resultado nelas mesmas ou testemunham os resultados em outras pessoas. E é normal que exista esse ceticismo, porque, afinal de contas, como é que uma técnica tão simples e ao mesmo tempo tão estranha pode proporcionar um resultado tão expressivo? Na prática, a técnica da EFT funciona da seguinte forma. Você busca um pensamento específico que provoca algum sofrimento, de preferência uma lembrança de algo que traga algum sentimento negativo. Então pode ser uma situação que traz sentimento de culpa, medo, revolta, abandono, tristeza, raiva, mágoa ou qualquer outro tipo de emoção negativa. E em seguida, enquanto você sente, enquanto você pensa ou fala sobre aquela memória ou pensamento, você executa uma sequência de toques com as pontas dos dedos nos terminais dos principais meridianos de acupuntura. Os meridianos são canais por onde a nossa energia vital circula. E segundo a medicina chinesa, as dores, doenças, as emoções negativas são causadas por bloqueios na circulação dessa energia vital. Uma vez que você se conecta com o pensamento ou com aquela memória que causa o desconforto emocional, você acabou de acessar ali um bloqueio na circulação da sua energia vital. Quando você toca nos meridianos, esse fluxo de energia ele vai sendo gradativamente liberado e o efeito prático disso é que você percebe as emoções mudando e logo na sequência elas vão perdendo a carga emocional até desaparecer e ficar somente uma sensação de paz interior. E normalmente com algumas poucas rodadas você consegue perceber um alívio muito profundo nas emoções negativas ligadas àquela memória específica. Bom, essa é a explicação para o que acontece no nível energético e sutil que leva a emoção a ser dissolvida ou curada quando você aplica EFT. A ciência moderna explica ainda o que acontece no nível fisiológico no nosso corpo, bem como as mudanças que acontecem dentro do cérebro durante a prática da EFT. Dentro do nosso cérebro existe o sistema límbico, que é responsável por muitas funções ligadas à nossa parte emocional. E dentro do sistema límbico existe uma pequena estrutura que tem o formato de uma amêndoa e que é chamada de amígdala. Não confunda com a amígdala da garganta. Essa aqui é outra totalmente diferente e fica dentro do cérebro. A amígdala é responsável por reações ligadas a emoções como raiva, medo e outras emoções negativas. Quando a amígdala percebe que você está em uma situação de perigo, de forma instantânea, sem passar pelo pensamento racional, ela leva você a reagir. E você é colocado automaticamente no estado de luta ou fuga. E durante a nossa evolução como ser humano, isso foi muito importante, porque nós vivíamos no passado remoto cercados de perigos naturais. Então isso era fundamental para proteger a nossa vida.
Só que no mundo atual, no mundo moderno, esse tipo de estresse que ameaça a sua vida, praticamente ele não existe mais. O que existe hoje é o estresse ligado às tensões do dia a dia, o medo de ficar sem dinheiro, de não conseguir pagar as contas, preocupação com os filhos, pressões que você sente no trabalho, dificuldades de relacionamento, rejeição. E claro que essas coisas não trazem um perigo real para a nossa vida. Só que para a amígdala que está lá no seu cérebro, qualquer medo, ele é igual. Medo é medo, estresse é estresse. Não importa qual seja a origem. E a reação dela vai ser muito semelhante, como se houvesse uma ameaça real à sua vida. Então hoje em dia, mesmo não tendo a nossa vida ameaçada, a amígdala é ativada muito mais do que era nos tempos remotos. Ela é ativada pelos nossos pensamentos, pelas nossas preocupações diárias. E isso nos coloca em um estado de tensão e ansiedade praticamente constante. Pelo menos é isso que acontece com a maioria das pessoas. Essa superestimulação da amígdala faz ela aumentar de tamanho, ela fica cada vez mais sensível. E quanto mais ela é estimulada e cresce, mais você se torna uma pessoa reativa. E não é só o estresse do dia a dia que ativa a amígdala e faz ela crescer. As experiências negativas do passado, os traumas, as perdas, as rejeições, as tristezas e outras emoções negativas também ficam impregnadas na amígdala, aumentando seu tamanho e gerando em nós um nível maior de reatividade. Então a ciência descobriu que quando você estimula os pontos da EFT, que são esses terminais de meridianos, você envia um sinal calmante para a amígdala. Esse sinal é como se ele dissesse assim: olha, amígdala, calma que está tudo bem, a minha vida não corre nenhum perigo e você pode relaxar. Então aquela reação emocional ela é desarmada e a pessoa volta a ficar em paz. Quanto mais você acessa as memórias e pensamentos estressantes e você aplica EFT para dissolver tudo isso, essas emoções vão sendo desimpregnadas da amígdala e assim ela vai reduzir de tamanho e você começa a se tornar uma pessoa menos reativa, mais equilibrada e com um nível de paz interior cada vez maior. Existe um hormônio produzido pelo nosso corpo chamado cortisol. Ele é super importante para cumprir várias funções, porém quando ele se mantém elevado, além do necessário, o seu corpo fica em um estado de ansiedade. Você perde massa muscular, fica mais difícil emagrecer, a sua capacidade de relaxar e o seu sono são afetados de forma negativa e a sua imunidade é também reduzida. Então, quanto mais alto o nível de estresse, maior o nível de cortisol. E a técnica da EFT consegue baixar o cortisol de uma forma significativa em muito pouco tempo. Teve um estudo científico que foi controlado e randomizado, conduzido por um pesquisador, o Dr. Dawson Church, que documentou essa redução do cortisol. Ele criou 3 grupos, mediu o nível de cortisol das pessoas nos 3 grupos. Depois disso, teve um grupo que se submeteu à aplicação da EFT por 1 hora. Outro grupo fez terapia convencional por 1 hora e um terceiro grupo não fez nada. E depois disso, ele mediu novamente os níveis de cortisol. No grupo que se submeteu à prática da EFT, houve uma redução de 24% em média no nível de cortisol. Já nos outros 2 grupos não foi constatada nenhuma variação significativa no nível do cortisol. Já em outro estudo científico, também um estudo bem controlado e randomizado, o Dr. Dawson Church testou a eficácia da EFT em pacientes que foram diagnosticados com transtorno do estresse pós-traumático, que é um quadro de ansiedade, com sintomas físicos, com sintomas psíquicos, que ocorre em pessoas que foram vítimas ou que testemunharam atos de violência ou pessoas que passaram por situações de ameaça de vida, como por exemplo um acidente. E nesse estudo foram selecionados 30 ex-combatentes de guerra nos Estados Unidos. E cada um deles se submeteu a 6 sessões de EFT, com 1 hora de duração cada sessão, conduzida por terapeutas profissionais. E depois disso, 90% dessas pessoas não se encaixavam mais nos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Em outro grupo que participou desse mesmo estudo, os pacientes receberam uma terapia tradicional padrão e somente 4% desses pacientes se libertaram dos sintomas do transtorno do estresse pós-traumático. Passado um tempo de espera, esse grupo também foi tratado com EFT e depois de 6 sessões de 1 hora cada, 86% deles tiveram a remissão total dos sintomas. Esses estudos conseguiram mudar a visão que muitos cientistas, muitas pessoas céticas, que antes não davam crédito à EFT. E cada vez mais pesquisas vêm sendo realizadas.
e são publicadas em revistas científicas reconhecidas, confirmando o que milhões de pessoas que utilizam a EFT na prática já sabiam e o que milhares de relatos na internet já indicavam. Agora, com mais de 100 estudos científicos publicados, a técnica é considerada uma ferramenta baseada em evidências científicas. É uma ferramenta que realmente tem o poder de transformar a sua vida e tem uma grande eficácia no tratamento de todo tipo de emoção negativa. Emoções como raiva, mágoa, tristeza, culpa, abandono, rejeição, e também vem sendo utilizada com sucesso no tratamento de quadros emocionais mais complexos, como ansiedade, alcoolismo, vícios de uma forma geral, depressão, obesidade, autoestima baixa, transtorno bipolar, vazio existencial, dores crônicas, doenças físicas e muito mais. Eu te confesso que atualmente eu não consigo mais absorver cliente, mas a questão, assim, eu quero trabalhar a questão de poder aumentar o valor da minha sessão. Então você já está com a sua agenda da forma que você gostaria, porém cobrando um valor que você gostaria de aumentar, não é isso? Sim. Muito bom. Então, olha, esse é o primeiro passo, né? Se você já está com a sua agenda cheia, é só aumentar o preço agora. Não tem muito o que fazer. Você vai lá e aumenta, né? Mas sempre tem aquela crença, tem aquele medo, né? Tem uma certa... Sempre alguma coisa vem na nossa mente. Vem na minha... não sei quanto é abuso. Enfim, são crenças, né? Assim, mas... Não existe abuso, na verdade, né? Você vê, são crenças limitadoras, assim, que eu preciso tratar. Quero até marcar contigo quando for possível. Sim, depois a gente conversa sobre isso no privado aqui. Mas então que bom saber que você está conseguindo já, né? Não tem mais, não está absorvendo mais clientes porque não tem vaga por enquanto, é isso, né? Porque também essa questão, não é que eu esteja assim com tantos clientes, não, mas assim, eu estou com em torno de 6 clientes, mas que eles estão assim, né? É semanal e eu tenho muitas atividades agora na faculdade nesse final, né? Tem TCC, tem finalização do estágio, eu ainda estou fazendo matérias, disciplinas online, então também ficar online o tempo todo, sabe? Isso tem me cansado muito, então eu confesso que eu não me sinto assim, eu acho que eu não vou fornecer uma qualidade de escuta, né? De presença para a pessoa, se eu não estiver bem. Mais. Exato, então eu... Entendi. Toma esse cuidado, assim. O resultado que a EFT produz, ele é tão acima da média que mesmo o iniciante é capaz de conseguir resultados muito fora do comum, o que leva a atrair mais clientes e mais indicações. O fato é que o paradigma da humanidade está mudando. Veja bem, antes as pessoas se conformavam em fazer trabalhos terapêuticos convencionais, que demoravam meses ou até anos para ter resultados pequenos e às vezes resultados até inexpressivos. Agora as pessoas querem resultados práticos, elas querem resultados impactantes e com a técnica da EFT você consegue oferecer isso logo na primeira sessão ou nas primeiras sessões de atendimento. O cliente sente de verdade que as coisas evoluem, ele fica feliz, ele fica motivado. Eu já ouvi diversas vezes algum cliente meu falar assim: nossa André, eu trabalhei essa questão anos na terapia e embora eu tenha ganho compreensão do problema, eu continuava sentindo aquele sofrimento dentro de mim. E agora, em questão de 1 ou 2 sessões, aquela sensação ruim, ela simplesmente desapareceu. Então, eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi relatos parecidos com isso. Eu já ouvi também muitos relatos de pessoas que passaram pelos mais diferentes tipos de terapias holísticas, como Reiki, constelação familiar, Theta Healing, barras de axis, meditação, floral e tantos outros trabalhos de cura, mas que nunca tinham sentido uma liberação e transformação tão rápida quando comparado a receber a EFT. Ainda tem um outro fator que expande ainda mais essa grande oportunidade. É que a mente humana, o inconsciente coletivo, ele está se abrindo cada vez mais para a cura, para o autoconhecimento. O fato é que cada vez mais pessoas entendem a importância disso para melhorar a vida em todos os aspectos. É um processo de despertar coletivo que vai mudando a cultura e o comportamento das pessoas. Então hoje, existem muito mais pessoas prontas, receptivas e que estão abertas a um trabalho com a EFT. É incomparável
o número de pessoas que hoje buscam cura emocional, que buscam autoconhecimento, se você comparar com números de 10, 15 anos atrás. E um fato incontestável é que o mercado hoje tem uma carência enorme de profissionais verdadeiramente qualificados, que trabalhem com EFT em alto nível e que sejam realmente capazes de oferecer o que as pessoas precisam. Poucos profissionais usam a EFT e, infelizmente, a vasta maioria deles tem apenas um conhecimento muito limitado da ferramenta. Quem se especializa, quem se aprofunda, vai ficar à frente de 95% dos profissionais. Bom, agora deixa eu te mostrar aqui uns números muito interessantes para você ter uma ideia do quanto é possível ganhar financeiramente como um terapeuta de EFT. Vamos supor que você comece cobrando R$100 por sessão, que definitivamente não é um valor alto para o mercado, está mais para um valor baixo. Se você fizer somente 4 sessões por dia, de segunda a sexta-feira, isso vai dar R$400 por dia, vezes 5 dias, isso vai dar R$2.000 por semana. Por mês, isso vai dar R$8.000 de renda. Então veja, trabalhando somente 4 horas por dia, isso é um resultado que é muito possível de ser alcançado. Agora, imagina que você passou a cobrar um valor médio de R$150 por sessão. É que, na minha opinião, é um valor mínimo que alguém deveria cobrar. E se você fizer 4 sessões por dia, de segunda a sexta-feira, nesse valor de R$150, fazendo a conta aqui agora, isso vai dar R$600 por dia. R$600 por dia, vezes 5 dias, isso vai dar R$3.000 por semana. R$3.000 por semana vai te dar uma renda de R$12.000 mensais. Então a coisa já vai ficando bem interessante. Agora, uma última simulação mais ousada. Imagina você cobrando 250, o valor médio da sessão, realizando 4 sessões por dia, 5 dias por semana. Então, calculando isso, vai dar R$1.000 por dia, o que vai dar R$5.000 por semana, o que por mês vai te dar uma renda de R$20.000 mensais. E você não precisa se limitar a cobrar esses valores. Você pode também chegar a fazer entre 6 e 8 atendimentos por dia, sem comprometer a sua qualidade de vida. E pode ainda cobrar mais do que R$250 por sessão. É claro que não é da noite para o dia que isso vai acontecer, você precisa se dedicar. Mas tudo isso se torna possível quando você entende exatamente aquilo que precisa ser feito para atrair o cliente certo e lotar a sua agenda. Agora que eu já mostrei como e por que a EFT funciona com o devido embasamento da ciência e por que trabalhar com a EFT é uma grande oportunidade profissional, eu vou explicar detalhadamente qual o primeiro passo que você precisa dar para iniciar a sua jornada e se tornar um terapeuta profissional em EFT. Praticamente 100% das pessoas que trabalham hoje com a técnica, elas iniciaram o seu aprendizado através da autoaplicação da técnica. Então, uma das vantagens dessa ferramenta é justamente a possibilidade de você se autoaplicar sem precisar ser conduzido por alguém. E a partir dos efeitos incríveis que muitas pessoas experimentam durante esse processo de autoaplicação, elas despertam o desejo profundo de conhecer mais e ajudar profissionalmente outras pessoas também a se curar. Portanto, o primeiro passo é você aprender o básico da EFT para que você possa se auto-aplicar e sentir os efeitos. E aqui embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp e lá você vai poder baixar um material em PDF que ensina o básico da técnica da EFT. Eu chamo de manual gratuito. Agora, para que você tenha a experiência da EFT nesse exato momento, eu vou conduzir uma prática, passo a passo, para você sentir a técnica funcionando em você. E aí depois você deve baixar esse manual em PDF para você aprender mais detalhes e se aprofundar um pouco mais na técnica. Bom, então agora eu quero que você siga atentamente essas instruções. Eu quero que você pense, nesse momento, em algum evento que você viveu. Ou seja, que você lembre de uma memória do passado que traga algum estresse ou alguma emoção negativa. Pode ser uma coisa recente, pode ser uma coisa muito antiga, não importa. Talvez alguma situação com seu pai ou com a sua mãe, com seus irmãos na infância. Talvez algo que aconteceu na escola, no seu trabalho ou em algum relacionamento. Pode ter sido algo que você fez ou algo que você deixou de fazer. Algo que alguém fez ou falou para você. Ou ainda algo que você sofreu como um acidente ou uma perda. Enfim, pensa em alguma situação do passado que ao ser lembrada agora,
traga uma emoção negativa. Enfim, qualquer situação do passado que, ao ser lembrada agora, traga alguma emoção negativa. Para fazer essa prática, é importante que você foque em uma situação específica e somente uma. Agora, pensando nessa situação específica, será que vem alguma cena? Será que vem alguma imagem na sua mente? Então observa se surge uma imagem, uma cena, ou se você vê a si mesmo nessa cena, se você vê outras pessoas ao seu redor. Observe ainda, caso venha essa imagem na sua mente, se ela parece uma imagem próxima, nítida, ou se parece algo longe e borrado. Então avalia bem isso. Observe ainda o que é que você ouve dentro da sua mente ao você pensar nessa cena, nessa situação. Veja se surge no seu pensamento algo que você falou naquele momento, ou algo que a outra pessoa falou, ou se surgem vozes de lamentação, de queixa, comentários mentais negativos, julgamento sobre o fato, julgamento sobre você, julgamento sobre a outra pessoa, julgamento sobre a situação. E observa também essas vozes, se elas parecem distantes, próximas, intensas ou não. A próxima coisa que você vai observar é qual é o sentimento que surge agora quando você lembra dessa cena, dessa situação. Será que é raiva, tristeza, angústia, culpa, irritação, frustração, medo, nojo, fraqueza, ansiedade, inquietação, desprezo, rejeição, abandono, mágoa, enfim. Perceba a emoção e veja se você consegue dar um nome para ela ou dê o nome mais próximo que você conseguir. E eu quero que você observe ainda como é que o seu corpo reage quando você pensa nessa cena. Que sensação desagradável surge no seu corpo? Observe o coração, o peito, o estômago, os ombros, as pernas. Veja se surge algum tipo de aperto, queimação, arrepio, peso, inquietação, formigamento ou qualquer tipo de sensação mesmo que você não consiga descrever. E agora, numa escala de 0 a 10, que nota você daria para a intensidade dessa emoção? Ou para esse desconforto quando você pensa e se lembra dessa cena? E agora nós vamos falar a seguinte frase enquanto nós tocamos aqui nesse ponto da mão, que é o chamado ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta, aí você fala o nome da emoção ou da sensação negativa, eu me aceito profundo e completamente. Então aqui para exemplificar, poderia ser assim, mesmo que eu sinta essa raiva, eu me aceito profunda e completamente. Ou então, mesmo que eu sinta esse aperto no peito, eu me aceito profunda e completamente. E a gente vai repetir isso 3 vezes enquanto nós tocamos aqui nesse ponto da mão, que é o chamado ponto do Karatê. E depois disso nós vamos tocar numa sequência de pontos, e todos eles são terminais de meridianos de acupuntura. Então vamos lá. Vamos seguir na sequência e a gente faz isso enquanto você vai pensar naquela memória. Então fica pensando naquela memória, naquela cena, naquela situação que traz a emoção negativa. Tá? E enquanto isso a gente repete o nome da emoção negativa ou da sensação negativa em cada ponto que a gente tocar. Okay? A gente vai tocar aqui na sequência de pontos, é só você me acompanhar. Então vamos lá. Vamos lá no topo da cabeça, e aí você fala o nome da emoção que você sente. Eu vou falar assim, de forma genérica, essa emoção, ou essa sensação física. Eu vou falar esse estresse. E você em casa, você vai falar exatamente o nome da emoção ou da sensação que você sente. Então vamos lá. Essa emoção presa no meu corpo, essa emoção, esse estresse no meu corpo, essa emoção, essa sensação negativa,
esse estresse no meu corpo. E vai seguindo na sequência dos pontos, procura focar na memória, na situação, na sensação também negativa. Essa emoção, esse estresse preso no meu corpo, essa emoção, esse estresse no meu corpo, essa emoção, essa sensação negativa no meu corpo, essa emoção negativa, essa carga emocional, esse estresse no meu corpo. Terminou a primeira rodada. É muito comum que durante a rodada, ou no final dela, você possa suspirar, bocejar, sentir sono. Arrotar também é muito comum. Muitas pessoas sentem esses sintomas, mas nem todo mundo vai sentir isso. Agora você vai voltar a pensar naquela mesma cena ou naquele mesmo evento e você vai observar tudo novamente. A imagem que surge, se é a mesma imagem ou se vê uma outra imagem, se a imagem se distanciou ou se a imagem se aproximou de você, se ela perdeu a cor, a nitidez ou a intensidade. Você vai ouvir novamente as vozes ligadas àquele evento. Algo que você tenha falado na hora daquele evento, ou algo que as pessoas tenham falado e que ficou na sua memória, ou então os comentários negativos, as lamúrias que surgem na sua mente, o julgamento sobre o que aconteceu. E você vai observar também se essas vozes mudaram. Você que tem surgido novas frases, novas palavras. E também se parece algo que é mais intenso ou menos intenso, o distanciamento daquelas vozes internas. Observe também o nome da emoção que surge agora quando você pensa naquele evento, nesse evento. E talvez o nome da emoção tenha mudado, ou talvez tenha permanecido com o mesmo nome. Então, por exemplo, antes da rodada você lembrava da cena e você sentia raiva. Mas agora, quando você lembra da cena, pode ser que não seja mais raiva, mudou para um sentimento de mágoa. Então você vai apenas observar se mudou. E você vai graduar a intensidade da emoção numa escala de 0 a 10. Como você fez antes de fazer a rodada, você vai graduar a intensidade de 0 a 10 a cada rodada que você fizer. Com o passar das rodadas, a tendência é que essa intensidade comece a diminuir, sendo que no começo ela pode inclusive aumentar. Então isso pode acontecer no começo de intensificar para só depois começar a reduzir. Observe também a sensação física que surge no seu corpo ao você pensar nessa cena. Então veja se mudou o tipo de sensação. Se ela migrou para outra parte do corpo, se ela se expandiu, se ela se concentrou. Observe todas as mudanças que podem ter acontecido na sensação física. E agora nós vamos fazer a segunda rodada, novamente aqui, batendo nesse ponto aqui da mão, que é o que a gente chama de ponto do Karatê. Então vamos lá, vamos repetir junto comigo. Mesmo que eu sinta essa emoção, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta essa sensação, ao pensar nessa cena, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu sinta esse estresse, ao pensar nessa cena, eu me aceito profunda e completamente. Dá um toque na cabeça, estresse ao pensar nessa cena, emoção negativa ao pensar nessa cena, emoção negativa no meu corpo, estresse no meu corpo, emoção negativa, sensação negativa no meu corpo, estresse no meu corpo,
emoção negativa no meu corpo, estresse, tensão emocional, carga emocional negativa, estresse, tensão emocional, carga emocional negativa, estresse, tensão. Ok. Agora para mais uma vez, volta na cena e observa de novo as imagens, as vozes, o nome da emoção, se mudou ou não, a intensidade da emoção, a sensação física, se mudou ou não. E a gente segue repetindo rodadas de EFT, até que você consiga pensar nessa cena ou nesse evento sem nenhum tipo de emoção negativa. Zero emoção negativa. Ou seja, um estado total de paz. E quando chega nesse ponto, normalmente a imagem, as vozes vão ficando longe, tudo vai perdendo a importância. E talvez você consiga enxergar aquilo que aconteceu de uma forma diferente, com mais aceitação, com mais compreensão, de uma forma mais ampla. Vamos fazer agora uma terceira e última rodada. Vamos lá. Mesmo que eu sinta esse estresse, ao pensar nessa cena, eu me aceito profunda e completamente. Coloco no topo da cabeça. Estresse ao pensar nessa cena. Emoção negativa ao pensar nessa cena. Emoção negativa no meu corpo. Estresse. Emoção negativa. Estresse ao pensar nessa cena. Emoção negativa ao pensar nessa cena. Carga emocional negativa. Estresse no meu corpo. Tensão emocional no meu corpo. Estresse no meu corpo. Tensão emocional. Estresse. Tensão emocional. Carga emocional negativa. Isso. Agora você vai voltar de novo na cena e você vai avaliar novamente tudo aquilo que a gente já viu. Imagem, voz, emoção, intensidade, sensação física. E aí você repete quantas vezes for necessário até ficar 100% em paz com aquela memória. E talvez você precise fazer mais 4, 5 ou 10 rodadas, tá? Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, de caso para caso. E depois você pode fazer esse mesmo processo para outras cenas semelhantes, que talvez começaram a surgir na sua memória, ou até para outras situações que você queira se libertar, outras memórias diferentes que você queira se libertar. Conforme eu já falei para você no início desse vídeo, essa imersão, além dos conhecimentos práticos para você começar a ter seus primeiros resultados desde agora e ainda poder ajudar outras pessoas, ela vai funcionar também como um curso preparatório que vai qualificar aqueles que desejam seguir em frente para o programa mais avançado de formação para terapeutas, o EFT Pro, que eu vou abrir justamente no final dessa imersão. Bom, entretanto, aquilo que eu tenho para ensinar no EFT Pro é algo muito profundo e muito poderoso. É algo que vai impactar não somente a vida do aluno, mas também a de todas as pessoas que o aluno vier a atender. Por isso eu preciso me certificar de que esse poder ele vai estar nas mãos das pessoas certas. Sendo assim, eu decidi criar um processo seletivo obrigatório antes de abrir as matrículas do EFT Pro. E participar desse processo seletivo é muito simples, basta você preencher o formulário de aplicação, respondendo com atenção as perguntas que eu elaborei, para que eu possa saber se você tem o perfil adequado. São perguntas simples, porém elas são muito importantes, e a minha equipe ela vai analisar
todas as respostas e somente as pessoas aprovadas elas vão ter acesso ao link da matrícula que nós vamos abrir no final da imersão. Você vai encontrar o formulário de aplicação dentro do grupo do WhatsApp que nós criamos aqui para essa imersão. Então, aqui abaixo do vídeo tem o link para você entrar no grupo do WhatsApp. E fique tranquilo que esse grupo ele é silenciado e somente os administradores podem enviar mensagem. E depois de você entrar no grupo, você deve ir na descrição do grupo e lá na descrição do grupo você vai encontrar o link para preencher o formulário, ok? No vídeo de hoje eu mostrei para você que EFT é uma ferramenta simples e poderosa, baseada em evidências científicas. Eu mostrei que através dela é possível alcançar resultados espantosos, mesmo para quem é apenas um iniciante, e que por isso existe uma enorme oportunidade de mercado para terapeutas, psicólogos, coaches e pessoas de outras áreas que sentem um chamado e querem entrar nesse nicho de terapia. Eu mostrei que é possível ganhar entre 6 e 12 mil reais por mês e até bem mais do que isso, podendo chegar a 20 mil reais mensais, trabalhando apenas algumas horas por dia. No próximo vídeo, a coisa vai ficar ainda melhor. Eu vou mostrar para você como você pode expandir ainda mais as possibilidades de ganhos como terapeuta. E eu também vou detalhar para você qual é o segundo passo fundamental para que você possa usar a EFT profissionalmente, criar um fluxo ilimitado de clientes que vai permitir que você possa construir uma carreira profissional com mais alto nível de realização pessoal e financeira. Você vai ver também na prática como é possível conduzir a técnica da EFT para ajudar uma outra pessoa. Eu vou mostrar um caso onde eu atendi uma pessoa que teve um resultado excelente em alguns minutos. Então, se você é terapeuta, psicólogo, coach, ou se você quer começar a atuar nessa área, aprender a técnica da EFT para utilizar e transformar a vida de centenas de pessoas, o segundo vídeo desse workshop ele está simplesmente imperdível. Agora, uma coisa muito importante aqui da nossa imersão são as lives que eu vou fazer. Essas lives vão ser verdadeiras aulas práticas. Eu vou mostrar para você detalhes na aplicação da técnica que fazem uma grande diferença. Eu vou mostrar como aplicar a técnica da EFT em outras pessoas, eu vou trazer alunos ao vivo dentro das lives, e eu vou demonstrar em detalhes como aplicar um método em alguém ali na hora, de carne e osso. E nós vamos ter um nível de interação muito intenso durante as lives dessa imersão. Todos os dias nós vamos ter live e é imprescindível que você participe. 70% do poder dessa imersão está nas lives. Para você não perder nenhuma notificação e ficar sabendo o horário e o tema de cada live, é só você também entrar aqui no grupo do WhatsApp. E não se preocupe, esse grupo ele fica silenciado, só quem manda mensagem são os administradores, conforme eu já falei antes. No grupo você vai receber as notificações com o horário, com o tema das lives, vai receber também os avisos de liberação de mais conteúdo gravado como esse aqui. E eu quero combinar uma coisa com você, que são no máximo de 3 a 4 notificações por dia durante essa semana que nós estamos realizando essa imersão, para você não perder nenhum conteúdo. Então, se você está comprometido com o seu aprendizado, entra agora no grupo e também lá dentro do grupo, conforme eu já falei, lá na descrição dele você vai encontrar o link para você baixar o manual da EFT em PDF para você aprender mais sobre essa técnica. Então, assim que acabar esse vídeo, entra lá para você ter acesso a tudo isso. Agora você tem 3 motivos para entrar no grupo do WhatsApp. Primeiro, lá tem o link do manual gratuito para você baixar. Segundo, lá você vai encontrar o link para o formulário de aplicação, caso você queira participar desse processo seletivo. E 3, dentro do grupo, você garante que vai receber todos os avisos e conteúdos e as lives da imersão. Deixa eu te pedir uma coisa muito importante mesmo, que é para você comentar aqui embaixo. Me fala o que foi que você sentiu com essa prática de hoje, que eu quero saber. Ou então deixa aqui uma pergunta para que eu possa tirar uma dúvida que você tenha. E também eu peço que você compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas.